Olá, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre uma região, né, que é muito comum na nossa prática cirúrgica, que é a parede abdominal. Então, assim, a parede abdominal é uma região do nosso corpo que ela contém nossos órgãos dentro do nosso abdômen. Então, a parede abdominal ela se inicia no gradeado costal, termina na pelve. Ela é composta por vários músculos, entre eles o músculo reto abdominal, o oblíquo externo, o oblíquo interno. Vem o subcutâneo, que é a gordura, e a pele. Então, essa parede abdominal, ela sofre muitas transformações ao longo da nossa vida, principalmente das mulheres que têm bebês, né? Porque o útero cresce a ponto de afastar os ventres musculares. E aí, depois da gestação, esses ventres tendem a retornar, mas vários fatores fazem com que em algumas pessoas isso retorne mais e outras retorne menos. Principalmente o fortalecimento da parede abdominal. Então, uma mulher que vai engravidar e ela já tem a parede abdominal trabalhada, porque já malhava, já treinava, né, já tinha consciência postural de ficar com o abdômen contraído, essa pessoa vai ter menos diástase, que é esse afastamento, do que uma pessoa sedentária que nunca fez nada. E também o número de gestações. Quanto mais gestações você tiver, maior vai ser a diástase. Mas não é só mulher que tem diástase, né? Homem também tem diástase, principalmente quando você vê aqueles homens, né, com aquela barriga dura, grandinha, assim, parece até que está grávido. Então, esses pacientes, em geral, têm diástase sim, devido ao aumento da gordura intraabdominal, né? Que é aquela gordura que a gente não consegue resolver com a cirurgia plástica. Então, essa flacidez da parede abdominal, ela pode ser composta também por uma outra questão. Não só o afastamento dos ventres musculares, mas também os músculos em si serem flácidos. Então, é a mesma coisa de um paciente que tem um braço malhado ou um braço flácido, né? A mesma coisa acontece com o abdômen. Então, quanto mais o seu músculo for forte, for trabalhado, for tenso, melhor vai ser o resultado da plástica, porque você vai estar tratando, além da flacidez causada pela diástase, você também vai estar tratando a flacidez causada pelo músculo que não está trabalhado. Então, imagina como se fosse um elástico, tá? Esse elástico pode estar tenso, que é um músculo trabalhado, ou esse elástico pode estar frouxo, que é um músculo flácido. Essa questão não depende do cirurgião, o quanto que esse músculo é trabalhado, né? Depende da escolha de cada pessoa, né? Então, assim, uma pessoa que não gosta de malhar, não tem problema nenhum, ela só precisa entender que ela não vai ter uma barriga malhada, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas eu vi fulano e ficou assim e tal, mas não leve em consideração essas outras questões, que aquele fulano, aquela fulana que ficou de um jeito melhor do que, né, que ficou mais perto do que você imaginava, talvez treine 3, 4 vezes por semana, cuida da dieta, né, faz um monte de coisa ali para ter aquele resultado que pode ter, por parte, conseguido com plástica e a outra parte da própria pessoa, né? Do empenho da pessoa, da vontade, da disciplina da pessoa, né? Então, isso é uma questão bem importante no resultado da parede abdominal, né? O quanto que a sua parede abdominal é flácida e o quanto que a sua parede abdominal é forte, né? Quanto mais forte, mais plano vai ficar. Tá? Mas eu preciso ficar ali contraindo o tempo todo? Então, é uma questão de postura. Quando a gente está conversando, por exemplo, a gente está contraindo, mexendo o pescoço, contraindo o tempo todo, a gente não está com a cabeça assim, né? Então, a gente tem músculos, sim, que para manter a postura, a gente os mantém contraídos. E por que não o abdômen? Porque todo mundo fica com o abdômen relaxado, né? Quanto menos relaxado for seu abdômen, melhor vai ser vários fatores ao longo da sua vida, principalmente a sua postura, principalmente a respiração também,
né? Às vezes alguma questão de continência urinária, se você contrair também o períneo junto. Então, assim, é muito mais vantajoso você manter seus músculos trabalhando, do que eles flácidos. Flácido é na hora de dormir, na hora de descansar, deixa tudo flácido. Uma outra questão que vai mudar o visual da parede abdominal é o biotipo da pessoa. Então, se uma pessoa é longilínea, ela tem ali um espaço abdominal diferente de uma pessoa que é brevilínea, que é curtinha. Então, uma pessoa que é longilínea, por exemplo, muitas vezes tem uma diástase menor, porque tem um espaço maior para o bebê. Então, uma pessoa que tem 1,80 m e tem um bebê de 3 kg, vai ter uma parede abdominal bem diferente de uma pessoa de 1,50 m que teve um bebê de 3 kg. Né? Assim, dá para a gente entender que o espaço da pessoa de 1,50 m era menor do que o espaço da pessoa de 1,80 m. Então, isso acaba influenciando na gravidade da diástase que a pessoa vai ter. Né? Outra questão também que a gente fala bastante da parede abdominal, do resultado do contorno corporal, que é uma coisa muito procurada nos consultórios de cirurgia plástica, é se o paciente tem aquela caixa torácica mais plana ou mais aberta, né? Mais assim, um peito mais de pombo, que a gente chama, que é aquela caixa torácica mais arredondada, não tão elíptica, né? Então, esse paciente que tem essa caixa torácica mais para frente, mais aberta, é um paciente que você vai ter a parede abdominal acompanhando aquele desenho. Ela pode até ir afinando na região do quadril, mas na região ali do estômago, que às vezes as pacientes falam assim, doutor, eu tenho estômago alto. Não, o estômago está lá dentro da barriga, ele não é alto, não é baixo, não é nada. É a região do epigastro, que a gente chama, que é o abdômen superior, que vai mudar de acordo com milhões de coisas. Vai mudar pelo biotipo, vai mudar pela conformidade da caixa torácica, vai mudar se tem gordura localizada ou não, se tem diástase, né, se tem pele sobrando. Então, são dessas questões todas que eu falei, a plástica vai lidar com a pele sobrando, com a diástase e com a gordura. Não vai lidar com a caixa torácica e não vai lidar com o biotipo. Então, tudo isso vai influenciar no resultado da sua parede abdominal. Mas assim, quanto mais trabalhar você conseguir trabalhar seus músculos da parede abdominal, melhor vai ser o seu resultado estético e melhor vai ser a sua longevidade de termos de não ter dor de coluna, de ter uma respiração melhor, de incontinência urinária e tudo isso. Então sempre lembre que a gente pode envelhecer melhor ou pior de acordo com as nossas escolhas. Né? E não adianta a gente querer resultados brilhantes se a gente não colabora com isso. Então, espero que eu tenha esclarecido algumas questões. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode deixar aqui ou lá no meu Instagram, DRA_Tatiana Moura. E é sempre um prazer conversar com vocês sobre isso, porque ajuda bastante quando vocês vão elucidar suas dúvidas com seus médicos ou com a sua médica.